Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula da Polícia Militar de Sergipe. Nós passamos o último período fazendo revisões de todo o conteúdo e na aula de hoje nós vamos falar sobre a formação metropolitana de Aracaju, que é um tema que eu acabei não trabalhando nas aulas aqui, mas as pessoas pediram bastante para que eu pudesse estar falando com vocês. Então vou aqui gravar um vídeo específico sobre esse tema para quem quer pegar aquela última gaivota. Então assistir esse vídeo, ir para a revisão, porque com certeza isso vai ajudar muito aí nessa reta final de prova. Dizer também que nossa apostila está em promoção. Então você que quer um material em promoção para responder questões nessa reta final ou o nosso aulão. Teremos um aulão de revisão dia 20. Muitos de vocês estarão ouvindo assim esse vídeo aqui dia 20. Dia 20, aulão de conhecimentos gerais e atualidades. Se você quiser, o combo está em promoção, então fala comigo, tenho certeza que isso vai ajudar muito na sua aprovação. Beleza? Vamos embora para o nosso conteúdo. Vê só. Quando nós falamos em formação metropolitana de Aracaju, nós temos que pensar o seguinte. A região metropolitana de Aracaju, esse termo, certo? Ele surge ali em 1995. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é recente. Se você for analisar, ela é nova, comparado ao que foi a cidade de Aracaju, né? A esse processo que vai acontecer aí. Lembrando que a cidade de Aracaju, ela se torna a capital do estado de Sergipe no século XIX. Antes era São Cristóvão, depois vai tornar-se Aracaju e é uma cidade planejada, ok? Só que durante o século XX, nós temos um boom demográfico. Nós temos dois processos que acontecem. Um é a migração da população do campo para as cidades e outro é o aumento populacional, a geração baby boomer, ou seja, um aumento exponencial de pessoas morando nos centros urbanos. É isso que acontece no século XX no Brasil, mais especificamente nos anos 50, 60, 70. Então esse caldo, essa bomba vai estourar nas grandes cidades, nos centros urbanos, na década de 80 para 90. E aí quando vem a década de 90, a população começa a crescer muito, a cidade está inchada, está crescendo, a gente começa a ter criações, um aumento imobiliário em cidades vizinhas. E em Aracaju, mais detidamente, nós vamos ter a formação de casas de Coab. Essas casas de Coab, elas em geral aconteciam na cidade de Aracaju. Só que com o crescimento imobiliário, a gente vai tendo criação de casas de Coab nas cidades vizinhas. Então, a região metropolitana é formada prioritariamente por 4 municípios. Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Grava essas 4 cidades, que é importante. Já teve inclusive prova de concurso cobrando 3 dizendo para você dizer a quarta. Então, assim, lembra disso porque com certeza é importante para a sua prova você conseguir pegar essa relação aí, ok? Essas 4, vou repetir, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Essas 4, criada em 1995. Como o quê? Qual a importância da formação metropolitana? Eu disse o contexto. Para quê? Para que essa mancha urbana crescente, ela pudesse se interligar melhor. Então veja, eu sei que a cidade de Barra dos Coqueiros ela é uma cidade que é auxiliada por Aracaju. E ela, em muitos pontos, grava isso também para a tua prova que é importante, elas viram cidades dormitório. Que é isso? A maioria da população trabalha no centro da cidade e só sai de manhã, chega de noite e só faz dormir. São cidades que estão ligadas diretamente à capital. E o que leva a isso? O que isso gera? Gera que essas cidades precisam ter uma interligação urbana decente para que a gente possa ter essa dimensão, essa relação entre periferia e centro. É essa relação que a gente vai ter. Então, vamos lá. Melhoria do fluxo urbano, melhoria do transporte urbano, expansão da rede urbana da cidade. Isso tudo vai ser a motivação, a responsabilidade, para que são feitas isso. E aí vem uma coisa muito importante. A formulação de políticas públicas, ela demanda de delimitações. Então eu preciso organizar. Não, aqui está uma região metropolitana. A partir disso, eu posso fazer uma interligação. O governo estadual interliga com as prefeituras das cidades vizinhas para dizer, vamos criar
um trajeto metropolitano. Vamos fazer um plano metropolitano viário para facilitar a vida da população, que a gente sabe, já tem pesquisa, tem estudo, que indica que boa parte da população pega tal via, essa aqui. Então isso é importante para a gente conseguir entender esse processo. Isso quer dizer que está perfeito? Isso quer dizer que hoje em dia tudo é mil maravilhas? Não. É feito para isso. Ah, professor, mas eu pego engarrafamento todo dia. São os problemas que a gente vai ter. Mas a região metropolitana, ela é feita para isso. Inclusive, destacar essa parte. A gente tem uma forma de compreensão justamente dessa região metropolitana como local de integração dos municípios ao redor que servem a cidade de Aracaju, ok? Então essa dimensão é importante para a gente conseguir entender esse processo. Então são essas demandas que a gente começa a compreender dentro desse processo da formação de Aracaju, beleza? Então pausa para água. E para dizer para você o básico, curta, comente e compartilhe. Chegou aqui, está assistindo as nossas aulas, deixa uma curtida, deixa um comentário, vai lá, deixando um comentário nos vídeos que você passou e não deixou aquela curtida, aquele comentário. Compartilha o vídeo, isso ajuda. Quando você joga na sua rede social, marca o professor, isso ajuda o nosso canal a crescer. Isso é uma forma de você nos contribuir com o canal sem tirar um tostão do bolso. Agora, se você quiser ajudar a gente, botando a mão no bolso, você pode adquirir nosso aulão e nossa apostila, ou você pode contribuir através do Pix, que fica aqui na descrição. Então, quando você contribuir com qualquer valor através do Pix, que está aqui na descrição, faz com que o nosso canal cresça cada vez mais, possa melhorar em qualidade cada vez mais. Beleza? Vamos embora para o nosso conteúdo, né? Continuando o nosso conteúdo. Então, uma coisa que a gente precisa entender vamos lá, a gente falou como surgiu a região metropolitana de Aracaju, essa formação urbana. A gente entendeu para que ela serve, essa lógica de políticas públicas, e agora a gente precisa entender quais são os dilemas atuais para a gente compreender esse processo. Então vamos lá. Quando nós falamos esse processo da atualidade, nós temos que entender que as grandes cidades brasileiras vivem dilemas, em geral, muito parecidos. Mas que são dilemas que a cidade de Aracaju, inclusive, vive, que estão ligados aqui. Primeiro, a nossa formação, apesar de Aracaju ser uma cidade planejada, a sua superlotação gera uma série de problemas que com certeza não estavam previstos, não estavam planejados que assim houvesse. Superlotação gera o que, por exemplo? A ocupação de locais que não deveriam ser próprios para a moradia. E quem é que ocupa essa localidade? A população mais pobre. Obviamente a população mais pobre vai ocupar os becos, os alagados, os morros, ocupa esses espaços, ok? São espaços que, pela sua localização e também pela ausência do poder público, nós temos uma falta de saneamento básico que gera doenças. Nós temos uma dimensão mais complexa nesse processo, o estabelecimento dessas doenças, da falta de serviços públicos nesses locais. Isso é um problema que a gente vive. A formação de favelas. Porque quando a gente fala assim, a formação de favelas, a gente tem que entender qual é o processo desse. Que é o quê? A expulsão da população daquele centro estendido, mas mais importante do que isso, a imensa população que migra para a capital não consegue morar nas melhores localidades. Elas vão ocupando os terrenos. É isso que acontece nesse momento. Tá certo, meu povo? Então, isso é crucial para você conseguir entender esse processo, ok? A segunda coisa também, superlotação, trânsito. Poxa, professor, o senhor falou que a região metropolitana é para facilitar o trânsito. Facilitar o deslocamento, o processo viário. Inclusive, começou uma obra que é um planejamento de uma transformação da cidade de Aracaju, uma melhoria urbana em Aracaju, da casa dos mais de 300 milhões de reais, que visa melhorar o fluxo urbano da cidade, criação e reforma de uma grande ponte, e essa obra vai durar até 2027. Então uma coisa para a gente pensar existem projetos viários que visam a melhoria do trânsito, que visem uma remodelação urbana. Por quê? Porque se sabe que hoje não está nada legal. Ok, meu povo? Então essa dimensão aí é importante para a gente conseguir entender o processo da formação de Aracaju atualmente. A outra também a gente pode pensar na criminalidade. Então nós temos um aumento da violência urbana,
uma superpopulação também. A gente sabe que existem locais que vão se tornando cada vez mais violentos, e isto é um problema das grandes cidades, e isso vai causando uma sensação de insegurança que por muitas vezes gera uma perca da capacidade de utilização de diversos espaços públicos. Quem é que nunca deixou de frequentar alguns lugares porque tá perigoso, né? Isso, quando acontece, a gente tem um problema urbano, certo? Que se alastra pelas grandes cidades do nosso país e tem sido um problema severo dentro da nossa localidade, ok? Então, entender esses processos urbanos é importante para a gente entender como isso se localiza. E aí é que nós precisamos entender que existe um movimento de saída dos centros urbanos, onde muitas pessoas começam a olhar a qualidade de vida e dizer: fora daqui eu consigo uma melhor qualidade de vida, e acabam migrando para outros lugares. Esse é um processo que por muitas vezes acontece dentro das grandes cidades. Isso tem acontecido nas grandes cidades, ok? Então isso é algo para a gente conseguir estar pensando aí. Por quê? Porque o trabalho permite, então você acaba tendo um trabalho home office, alguma coisa do tipo que permite você sair, e as pessoas acabam migrando. Nós já falamos sobre em dinâmica populacional que o estado de Sergipe, ele cresceu a sua população, mas cresceu muito menos do que costumava crescer. Qual o processo que tem acontecido? Que é o próximo, a dinâmica global é de redução da população. Isso é outra coisa também para a gente entender, porque isso a gente trabalhou quando falamos sobre dinâmica da demografia do estado de Sergipe e da cidade de Aracaju. Beleza, meu povo? Espero que tenham gostado. É isso, tamo junto e forte abraço.